Paz e bem. Hoje vamos falar sobre a perseverança na palavra de Deus. Esse é o quinto vídeo de um total de 6, onde estamos falando sobre a graça da perseverança, a importância da perseverança, como nos exorta o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, onde ele nos diz que é necessário a perseverança para fazermos a vontade de Deus e alcançarmos os bens prometidos. A perseverança é esta graça que nos faz viver a vontade de Deus e estarmos sempre constantes num firme propósito de fazermos a vontade dele. Então hoje nós iremos ver sobre a perseverança na palavra de Deus. Por que devemos perseverar na palavra de Deus e como perseverar na palavra de Deus. Então, lhe convido a pegar sua Bíblia e abrir na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. São Paulo, ele exorta a Timóteo a perseverar nessa palavra, essa palavra que o manterá sempre firme no caminho do Senhor, e diz a ele que toda a Escritura, tudo que foi escrito inspirado por Deus. E essa escritura ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e formar. E por essa palavra o homem de Deus se torna capaz, é capacitado para toda boa obra, ansiando, buscando, vivendo no caminho da perfeição. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, ver uma coisa interessante que o Catecismo da Igreja nos ensina, três aspectos fundamentais, quando São Paulo diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Nos parágrafos 105, 106 e 107, nós vamos ter aí 3 aspectos fundamentais a respeito das Sagradas Escrituras. Primeiro, Deus é o autor das Sagradas Escrituras. Diz lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 105, que a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Deus mesmo é o autor, por isso que nós chamamos a palavra de Deus. Segundo, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Nos diz na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, segunda de São Pedro 1, 20 e 21, diz assim: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, essa é uma segunda característica fundamental a respeito das Sagradas Escrituras. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Nos diz no parágrafo 106 do Catecismo que na redação dos livros sagrados Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Deus inspirou homens para escrever aquilo que Deus queria, e tão somente aquilo que Ele queria que fosse escrito. Terceira característica importante, fundamental a respeito das Sagradas Escrituras
é que os livros inspirados ensinam a verdade. No Evangelho de São João, no capítulo 17, no versículo 17, vai dizer, em Jesus naquela oração sacerdotal, diz: Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Então nos diz o parágrafo 107 do Catecismo: portanto, já que tudo o que os autores inspirados afirmam dever ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Ela ensina com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus tinha em vista para a nossa salvação. Então são 3 aspectos que as Sagradas Escrituras, nós precisamos levar em consideração que Deus é o autor da própria Sagrada Escritura, que Deus inspirou homens para escrever os livros sagrados e que esses livros inspirados ensinam a verdade. Então, nós também vamos ver as 4 características que São Paulo escreve a respeito das Sagradas Escrituras. Ele vai dizer que a palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Pela palavra de Deus, nós somos ensinados como viver. Como é importante um cristão ter em mente que ele é o nosso manual para entendermos como nós devemos proceder no mundo, fazendo a vontade de Deus. Por isso que é tão importante termos essa palavra na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca e deixarmos Deus nos ensinar através dela para que possamos então viver a sua vontade. Também a palavra de Deus é útil para repreender. Se estamos num caminho errado, num caminho tortuoso, num caminho longe de Deus, essa palavra ela nos repreende, ela nos mostra que determinados caminhos não nos vão levar para a vontade de Deus. E ela não só nos repreende, mas também nos corrige. Ela não só nos diz que estamos errados, mas aponta o caminho certo, nos corrigindo, nos mostrando que caminho devemos trilhar. E por fim, como selando o ensino, a repreensão e a correção, nós somos dia a dia formados na justiça, formados na santidade. Fazemos esse caminho para nos parecermos cada vez mais com Jesus. Então, podemos perguntar assim: por que nós devemos perseverar na palavra de Deus? Por qual motivos deveríamos então pensar assim? Por que eu devo perseverar na palavra de Deus, né? Existem diversos motivos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de santidade. Escolhi alguns para nós meditarmos, anotarmos, gravarmos, estudarmos, rezarmos com isso também. Primeiro, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Nas tentações de Jesus no deserto, quando Satanás diz a ele: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito mais do que um anseio, um desejo de satisfazermos a nossa fome material, carnal, né? Que é próprio da nossa subsistência, muito mais profundo do que isso, é fazermos a vontade de Deus contida nessa palavra. Por isso que Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Devemos perseverar na palavra de Deus porque ela é a verdade. Eu acabei de citar João 17:17. Pai, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais nós nos relacionamos com a palavra de Deus, mais somos santificados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos santifica, e a verdade é a palavra de Deus. Porque nós devemos perseverar na palavra de Deus? Porque ela é uma fonte
de alegria. O Salmo 118, e vê que coisa interessante. Fazendo um pequeno comentário aqui. O maior salmo da Bíblia é todo ele que fala sobre a palavra de Deus. Também lembro agora que Jesus, no início das suas parábolas, a primeira parábola que ele fala é sobre a parábola do semeador, falando da palavra de Deus que é semeada. Ele até disse: se vocês não entenderem essa, não entenderão as outras. Por isso que é tão fundamental nós nos voltarmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de alegria, né? Nos diz o Salmo 118, no verso 162. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. A palavra de Deus é esse tesouro, tesouro inesgotável. Por que devemos perseverar na palavra de Deus? Porque ela é luz para os nossos passos. Também, neste mesmo salmo tão belo sobre a palavra de Deus, vai dizer: a vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Quantas vezes o nosso caminho está meio escuro, quantas vezes nós não sabemos para onde caminhar, e se colocarmos o nosso coração voltado para essa palavra, nós com certeza teremos a iluminação necessária para sabermos qual é o caminho verdadeiro e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por que devemos perseverar na palavra de Deus? Porque ela é eterna, ela é imutável, ela nunca muda. Nos diz São Pedro, na sua primeira carta, concluindo o capítulo 1, no verso 23 e 24, ele vai nos dizer que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Essa palavra, ela é imutável. Essa palavra é para sempre, é uma palavra eterna. Por que devemos perseverar na palavra de Deus? Porque ela é força para resistir contra o pecado. Quanto mais nós aprendermos a meditar, a ler, a buscarmos essa palavra no nosso coração, como diz o Salmo 118 no versículo 11, o salmista diz assim: guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não pecar contra vós. Quanto mais eu e você, como a Virgem Maria guardou tudo no seu coração, como Jesus diz: Pai, eu guardei os teus mandamentos. É assim que nós vamos, em primeiro lugar, amar a Deus. É guardando a sua palavra e obedecendo a ela. Então nós devemos perseverar na palavra de Deus porque ela é alimento para a nossa vida. Ela é a verdade, ela é uma fonte de alegria, ela é luz para os nossos passos, ela é eterna e é uma força que nos faz resistir ao pecado. Então agora nós podíamos perguntar: como perseverar na palavra de Deus? Se ela é tão fundamental para a minha vida cristã, como então perseverar nessa palavra? Eu coloquei aqui 5 pontos que com certeza nos ajudará a nos mantermos firmes na palavra de Deus. Primeiro, ler a palavra de Deus. Termos esse saudável hábito, santo hábito de lermos a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 19, diz assim: conservará essa cópia contigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos dessa lei, pondo em prática todas as suas prescrições. O escritor do livro de Deuteronômio nos diz que nós devemos conservar uma cópia conosco e lermos todos os dias de nossa vida. A palavra de Deus, nós temos que ter ela sempre, e não só tê-la, mas lermos todos os dias
da nossa vida. Isso nos manterá perseverantes. Segundo, meditar a palavra de Deus, aprender a meditar essa palavra, a ruminá-la, a ler e guardar, a fazer essa profunda investigação através da inteligência, da reflexão, buscando, né, a vontade de Deus que está atrás dessas letras sagradas. O primeiro salmo da Bíblia, o Salmo 1, vai dizer: Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei de dia e de noite. É feliz quem medita a lei do Senhor dia e noite. E diz, é como uma árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Essa é a promessa de Deus para quem medita sua lei, sua palavra, de dia e de noite. É muito importante para aprendermos a perseverar na palavra de Deus, memorizar a palavra. Tê-la sempre em mente. Até digo a você de forma particular, quantas vezes eu escrevo os versículos, eu coloco em lugares da minha casa, no meu trabalho, para estar sempre lembrando versículos chaves para a minha vida, num tempo em que Deus está falando, de guardar, de memorizar, de repetir, para aquilo ficar encravado na minha alma, na minha mente. Salomão diz em Provérbios 3:1, ele diz assim: Meu filho, não te esqueças do meu ensinamento e guarda os meus preceitos em teu coração. Então convido você também a sempre fazer isso, pegar um pequeno versículo e memorizar, né? E dizer esse versículo e colocar em algum lugar visível onde você sempre passa, para lembrar, memorizar e gravar essa palavra no seu coração. Outra coisa que nos ajudará a perseverar na palavra de Deus é cantar a palavra de Deus, né? Quanto o próprio livro dos Salmos é um livro de cânticos, né? Cantarmos a palavra de Deus, quantas letras belíssimas que falam da palavra de Deus. E quanto mais cantamos essa palavra santa, mais nos enchemos também da glória de Deus, da presença dele. A carta aos Efésios, no capítulo 19, vai dizer: recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Essa palavra viva que quanto mais nós cantamos, mais nos enchemos dela. E por último, para perseverarmos na palavra de Deus, nós temos que falar dela, testemunhar a partir dessa palavra. As nossas conversas precisam estar recheadas de testemunhos a partir da palavra. O que a palavra de Deus está fazendo na sua vida? Como é importante a partir das Sagradas Escrituras você partilhar com alguém, você dizer o que Deus está fazendo na sua vida. Eu lembro agora quando Jesus estava a caminho de Emaús, com aqueles dois homens, logo depois que ele ressuscitou, e eles estavam tristes, e Jesus diz assim, Lucas 24, verso 32. Depois que Jesus, a partir das Sagradas Escrituras, começou a dizer a ele que importava que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse, eles disseram um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando nós falamos dessa palavra, o nosso coração se abrasa, porque é uma palavra viva, eficaz e penetrante, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, viva, eficaz e penetrante. Quanto mais nós pregamos ou escutamos pregação, quanto mais nós falamos dessa palavra, quanto mais nós falamos sobre ela, mais o nosso coração será abrasado. Então, ler a palavra de Deus, meditá-la, memorizá-la, cantar essa palavra e falar dela. Isso nos ajudará com certeza a perseverarmos nessa palavra. Concluo com 3 frases de 3 grandes santos que nos falam sobre a palavra de Deus. Agora, a
1 São João Paulo II, ele vai nos dizer: abrindo-nos a palavra de Cristo, acolhendo-o e o seu evangelho, cada membro da igreja será também fecundo na sua vida cristã. A palavra de Deus traz fecundidade para a nossa vida cristã. São Jerônimo, ele nos diz: desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo, porque são as Escrituras que nos falam de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Santo Ambrósio, doutor da igreja, vai dizer: portanto, a palavra desceu, a fim de que a terra, que antes era um deserto, produzisse os seus frutos para nós. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Jesus nos veio para nos redimir, a fim de que essa terra, que é o meu coração em primeiro lugar, que esteja seco, deserto, se transforme num jardim, se transforme num campo que produza frutos 30, 60 e 100 por um. Deus te abençoe e que a partir dessa partilha, desse vídeo, o seu amor pela palavra de Deus cresça cada vez mais. Deus te guarde e até o próximo vídeo, que será o último da série, A Graça na Perseverança.